Olá, eu me chamo Ricardo Pollmann, sou formado em produção e mídia audiovisual aqui na Unisc, trabalho com vídeo, com fotografia e com música, né? Sou cantor e letrista e trabalho com a banda Ramal 314, a banda que eu fundei junto com meu irmão, Roberto. Muito bem, eu sou Roberto Pollmann, sou músico e educador e faço parte da Ramal 314, junto do meu irmão e de outros dois companheiros, são o Alisson Knack e o Diego Manassi. Nós somos autores da canção O Monge do Botucaraí. Eu diria que nós dois, desde a infância, como moradores do Vale do Rio Pardo, já tínhamos ouvido falar na história do monge, né? Então, de alguma maneira ou outra, a gente sempre soube dessa lenda de um monge que habitava o Botucaraí. O Botucaraí é um monte muito famoso na região, mas tivemos momentos particulares onde a gente realmente leu a história e realmente foi a fundo, né? No meu caso, foi um momento em que eu estava morando em Florianópolis, que foi quando a gente começou a escrever a canção, e eu descobri que o monge tinha passado por lá, por uma ilha que eu conseguiria ver da beira da praia, que é a Ilha do Arvoredo. Então foi um momento de pesquisa sobre a música, e ali eu realmente conheci, de fato, o monge João Maria. Em meu caso, também eu tinha conhecimento vago sobre um monge que havia passado pelo Vale do Rio Pardo. Nós também, como somos naturais de Sobradinho e depois íamos morar em Santa Cruz, a gente passava sempre por Candelária e via, né, o Botucaraí, sabia de uma história de um monge, mas nunca tinha, de fato, pesquisado sobre este monge. Eu fui trabalhar em Fraiburgo, no meio oeste catarinense, e lá soube de um santo popular, né? E fui pesquisar, por conta da minha profissão, fui pesquisar cantos e culturas locais de Fraiburgo e descobri a cidade santa de Taquarussu. A cidade santa de Taquarussu, que foi o reduto dos caboclos que lutaram na Guerra do Contestado. E o seu grande líder era um monge chamado João Maria. E aí eu pensei, eu já ouvi falar esse nome, eu já ouvi falar desse nome. E eu fui lembrando, digo, olha, eu acho que na minha região teve um monge com o mesmo nome que passou por lá. E aí o pessoal local disse, olha, possivelmente esse monge veio de outros lugares, tem muitas pessoas que retratam a sua passagem, que falam da sua passagem por outros lugares, então possivelmente é a mesma pessoa. Então, o lugar onde eu tomei mais contato com ele, né, foi a cidade santa de Taquarussu. Para quem nunca ouviu, né, essa história, ou vagamente sabe da Guerra do Contestado, foi uma guerra dos caboclos que ali haviam, né, os índios Xoclene também, daquela região, que reivindicavam o seu espaço por direito, o espaço onde eles já habitavam, né, e eram contra a construção de uma ferrovia que afetava, então, este espaço. O Exército Brasileiro, depois de ter acabado com Canudos, né, com Antônio Conselheiro, desce para o Contestado e extermina também, de um certo modo, a cidade santa de Taquarussu e os seus arredores, né, cujo grande líder revolucionário e contrário a tudo isso era o monge João Maria, junto dos seus pares de França e junto de todas as pessoas que ele vivia. Apesar de tudo isso, as pessoas continuaram vivendo por lá e existe muita história sobre, não só o monge, mas todas as pessoas que lutaram ao lado dele por sua terra, por direito, né? Durante a nossa pesquisa, a gente assistiu o filme A Guerra dos Pelados, que fala justamente sobre a Guerra do Contestado, né? E o monge João Maria acaba sendo morto na primeira batalha, e depois quem assume esse posto de liderança foi uma menina que andava num cavalo branco e que, segundo a comunidade, ali seria a reencarnação já do monge, né? E eu acho que esse misticismo todo, né, essa mistura com justiça, misticismo, como eu falei, e tudo mais, eu acho que fizeram com que a gente se identificasse bastante com a história dele. Os seus ideais, por certo, também são muito nobres, né? Teve um motivo bem específico, na verdade, que foi
assim, o pontapé inicial, porque a gente queria escrever uma música no Prêmio Califórnia da Canção Nativa. Mesmo que na época a gente estava entendendo qual era o nosso estilo musical e tal, e naquele momento tinha a inscrição para o prêmio, e a gente então pensou, nossa, vamos escrever um caos, vamos contar a história de alguma história regional, né, alguma história do Vale do Rio Pardo. E daí, pesquisando, a gente chegou num consenso que a história do monge seria a mais bacana de ser contada. Então, a partir daí que a gente realmente começou a pesquisar, começou a ler e começou a construir a música. Isso. Califórnia Canção Nativa é um festival importante, né? Nasceu em 1971, o primeiro, se não me falha a memória, do estado do Rio Grande do Sul, e tem uma magnitude assim, grande, né? Desde então. Tem muitas canções que falam, né, sobre revolução, sobre justiça social, especialmente as primeiras Califórnias da Canção Nativa, em plena ditadura militar, e o nosso desejo, obviamente, de poder colaborar com histórias que fossem próprias, né, do Vale do Rio Pardo, onde a gente reside, onde a gente nasceu, onde a gente mora. Então a gente queria contar uma história que fosse realmente bacana, que pudesse contribuir com todas essas histórias que já haviam sido contadas na Califórnia Canção Nativa, né? E é importante simbolizar isso porque quem ganha a Califórnia Canção Nativa ganha a calhandra de ouro. E a calhandra é um pássaro que não aguenta o cativeiro, ela define e morre, né? Então tem toda a relação com o monge do Botucaraí, justamente que é um sujeito, pois ele é um sujeito que luta contra a escravidão e contra toda forma de dominação para com o outro, né? Então realmente ele poderia ser aí, podia se encontrar com a calhandra ou ele fosse a própria calhandra. Mas no final a gente não foi selecionado para a Califórnia da Canção, porém o que ficou, que eu acho que é o prêmio maior, foi a gente ter de fato escrito a canção e pesquisado e, enfim, se encantado e se identificado com a história do monge, que se tornou um símbolo para a gente, para a banda e para a mensagem que a gente quer passar também pelas letras. E de um certo modo eu diria que, apesar de não ter sido selecionados, a gente conseguiu, a partir do monge, definir de fato e tomar para nós, tomar para a banda como missão a ideia de contar as coisas daqui, né? Desse nosso torrão aqui, dessa nossa parcela desse estado, desse país, desse mundo. O processo de escrita da letra, então, começou com esse motivo, né, de ter que escrever uma letra, não foi algo que veio subitamente, a gente tinha um motivo, tinha um case, né, uma história ali que a gente sabia já do que se tratava, então a gente começou a pesquisar e daí foram surgindo várias contribuições, assim, a principal delas foi uma tese do professor César Góes, que contava toda a história do monge. Lá a gente se baseou e daí entendeu todo o misticismo que ele teria vivido 3 vidas consecutivas e tudo mais, e daí eu estava, como eu falei anteriormente, em Florianópolis e descobri que a Ilha do Arvoredo era ali perto, né? Daí o Roberto nesse meio tempo já lembrou também que tinha passado por Fraiburgo, e nisso a gente foi juntando peças e contando a história, né, completa dele, assim, de que ele teria passado por 3 vidas, né, misturando com algumas coisas mais místicas, como o fato dessa lenda que ele saía da Ilha do Arvoredo numa palha de coqueiro, né? Então cheio dessas coisas, mas começou por essas pesquisas e a gente foi juntando informação e querendo contar quase cronologicamente através da letra a história dele toda. Mas foram surgindo os Curta Gaúcho, por exemplo, que fala sobre a história dele, a Guerra dos Pelados, né? Foi um montoado de referências que a gente acabou juntando informação e transformando numa letra, realmente. E essa foi a primeira versão, né? A primeira versão ela é muito cronológica, assim, né? E a gente achou que ficou talvez didática demais, assim, um pouco artística. E aí a segunda versão, que é a nova versão, que vai estar no Manifesto Ecológico, nosso próximo álbum de estúdio, ela já é uma poesia que fala dos ideais, de fato, dele, não tão preocupada com os acontecimentos como eles são narrados, né, na tese do professor César,
ou em outros artigos, ou dito por outros documentários, mas sim nos seus ideais. Então a gente coloca uma parte histórica, mas junta e também dá, e isso é outra coisa, a gente dá destaque para o Botucaraí, né? Para este espaço sagrado. Porque se foi sagrado para o monge, de um certo modo, o nome Botucaraí já era sagrado, o monte já era sagrado para os guaranis, né? O nome Botucaraí quer dizer Monte Santo. Então os guaranis que aqui viveram, e que ainda vivem, a gente tem descoberto muitas coisas nas nossas andanças aí de muitos guaranis que acabaram, né, ficando por aqui. Eles já tinham esse monte, esse morro como um lugar santo, e o monge acabou por deixar ainda mais santo, né? Então a gente também quis dar destaque para esse monte, né? Que também não tinha a primeira versão da letra. A gente, falando sobre a versão atual da letra e da música, são duas partes, duas estrofes que a gente conta a história de fato, e uma terceira estrofe que é quase uma primeira pessoa, assim, o monge, assim, falando quase como um emocional dele, né, e não uma visão tão de terceiro, assim. Muitas, acho que o principal ponto foi realmente conhecer, né, porque a gente só sabia que existia um monge ali e tal, mas para mim o que mais me chamou a atenção foi todo esse misticismo por trás, essa questão dele ter vivido 3 vidas consecutivas, essas lendas que envolviam dele andar com a palha de coqueiro e tal, e acho que o principal marco assim, que mais me chamou a atenção foi o fato dele ter amaldiçoado a cidade de Rio Pardo, né? Que foi um elemento a mais, um elemento muito forte na história dele ali, mas que, enfim, me chamou a atenção, assim, me marcou bastante. Da minha parte, reforçou aquilo que eu descobri em Fraiburgo, né? A feitura da letra. Eu, de fato, passei a admirar um monge quando estive lá na Cidade Santa de Taquarussu, que a atmosfera daquele lugar, quando eu falo Cidade Santa de Taquarussu, é justamente isso. Taquarussu é uma taquara grande que a gente tem por aqui, existe até uma viola de Taquarussu que o pessoal fazia por lá, mas é uma taquara larga, assim, por isso veio o nome, naquela região tem muito Taquarussu, mas é um reduto mesmo, assim, as pessoas viviam, imaginar como as pessoas viviam naquele tempo, até a chegada desse progresso, né, que seria a ferrovia. As pessoas viviam ali, iam até o monge para encontrar cura para suas doenças, né, e ele as recebia, né, às vezes com uma palavra, com um conselho, às vezes com algum chá, ou ensinava algo para aquelas pessoas que procuravam ele. Então imaginar que naquele reduto as pessoas viviam, de um certo modo, pode ser inocência da minha parte, mas viviam felizes naquele lugar, né? Até que chega alguém reivindicando a terra, né? Querendo cercar aquele lugar, dizendo: aqui vai passar um trem e vocês têm que sair, e esse lugar agora não é mais de vocês, ou vocês não podem morar aqui. Imaginar como ele se colocou, mesmo sabendo, eu acho que ele tinha consciência disso, mesmo sabendo que a morte dele seria inevitável, e de muitas daquelas pessoas seria inevitável, ele se colocou ao lado do povo e lutou bravamente, assim, lutou realmente contra o domínio, né, primeiramente do exército naquele momento, que representava esse capitalismo sanguinário, né, que não respeita a história, não respeita vida, né, não respeita, e a vida na sua inteireza, né, tanto as pessoas quanto os animais que ele vivia, quanto as árvores que ele estava, né, porque isso também estava no contrato, assim, eliminar aquelas árvores todas que seriam levadas, então, como parte do pagamento da ferrovia, enfim, tudo isso. E imaginar que esse camarada se colocou ao lado do povo e lutou bravamente junto dessas pessoas, né, um camarada contrário à escravidão, e pregava isso em todas as suas falas, o que se vê em notícia, pregava sempre sobre isso,
e sobre essa terra que cura, essa terra que escuta, isso está na letra também, né? Então, as profecias que ele tinha feito naquela época, eu acho muito interessante isso. Ele dizia para as pessoas que um dia aquele espaço estaria tomado de coisas parecidas com teias de aranha, o que as pessoas de Freiburg e região dizem que são os fios, né? Naquela época não tinha eletricidade, então aquilo é atribuído como uma visão que ele tinha do futuro. As pessoas que estavam ao lado dele lutavam juntos, os pares de França eram tidos, um deles eu lembro que sobreviveu assim, a toda a batalha e passou a ser admirado, sabia muita coisa sobre o monge, tinha convivido com ele. Então, enfim, eu acho que durante o processo de feitura da letra, da canção como um todo, a gente escolheu muito bem também o ritmo que a gente colocou, os elementos que a gente ia colocar, tudo tem um porquê. Eu fui só admirando ele mais, né? Então a gente costuma dizer assim, todos os nossos shows, conclama a bênção ao João Maria, que aliás tem nome maravilhoso, isso é outra coisa, né? Que para mim reúne masculino e feminino no mesmo nome. Acho muito legal isso, a junção que ele faz, né? Um nome chamado, o nome de uma pessoa, João Maria. Acho isso interessante pra caramba. Para mim, eu acho que a que mais me marca é o momento da maldição de Leopardo, mas não por ser algo só negativo, mas porque para mim mostra realmente uma face de rebeldia, de lutar contra, né? Se posicionar de fato, como o Roberto também citou, a guerra do contestado. Então ele era um cara que realmente ia para a batalha, né? Além de curar, de receber as pessoas mais pobres, de ficar ao lado do povo, ele não fugia da batalha, então tinha realmente esse quê de rebeldia e de querer mudar o paradigma que estava estabelecido. Então acho que isso que mais eu admiro, assim, né? Essa luta de fato por justiça. Eu acho que o fato dele desafiar a morte, né? Ele diz que vem em 3 vidas e por ser de fato um cristão, eu enxergo nele assim a rebeldia de um cristão, né? O testemunho dele em vida de alguém que lutou, que afagou as chagas, as feridas das pessoas que o procuravam, de que estava ao lado dos mais necessitados, né? Mesmo sabendo de tudo que poderia acontecer, e de fato aconteceu, ele tinha noção disso, mas ele não refugou em nenhum momento. E os fatos que a gente colocou na letra, assim, todas as vezes que a gente vai para algum lugar e conta essa história, outras histórias vão chegando sobre ele. Então a história ainda não foi totalmente descoberta. Recentemente a gente esteve no município de Segredo, por exemplo, na Bela Vista, e soubemos lá que foi o reduto dos monges barbudos. Uma outra história interessante pra caramba, cujos líderes eram seguidores de João Maria que havia passado por aquele local. Na Bela Vista, esses líderes, depois do João Maria ter lhes dado a função de criar uma comunidade de fato cristã, né, e que seguisse esses preceitos de fraternidade, igualdade, justiça, essas pessoas foram brutalmente assassinadas, né? Até hoje, inclusive, não se tem justiça, e a Brigada Militar, que foi quem os assassinou, me parece que nunca se manifestou publicamente sobre isso, quanto isso foi sanguinário e cruel, covarde, a maneira com que ocorreu lá no município de Segredo, no atual município de Segredo, né, na Bela Vista. Então, muito interessante como os lugares onde ele ia, as passagens dele são sempre contadas pelas pessoas que conviveram com muito fervor, assim, e passavam de geração em geração, justamente essa admiração por ele. Eu desconheço, a não ser as pessoas que ainda acreditam que ele era de fato alguém ruim, né? Todos só falam de admiração dele, assim, com admiração dos seus feitos, das coisas que ele pregou, das pessoas que ele ajudou. Então, acho que ele é uma figura
bonita demais, alguém que merece o nosso reconhecimento e merece que a gente conheça a sua história de fato e tenha referenciais na nossa região de pessoas que lutaram por um mundo mais justo e fraterno. Esse é o João Maria. Faço o convite que as pessoas ouçam o Monge do Botucaraí, o ramal 314. E lá vem um monge, e lá vem um monge. A bênção, o silêncio, o ar guarda um sagrado que há aqui nesse monte. Cansado, injustiçado, e desde então a cidade não prosperou. João Maria, você nos ensinou que o poder é a marca do opressor, mas que a coragem acompanha o libertador. Lá nas raízes do mundo, num lugar tão mais profundo, não há ganância ou a escravidão. Nesse lugar mais profundo, lá nas raízes do mundo, há uma terra que escuta, que cura, que escuta, que cura, que escuta. Lá vem um monge, lá vem um monge, lá vem um monge, lá vem um monge. A bênção, o silêncio, o ar guarda um sagrado que há aqui nesse monte.